Oi, gente! Sheila Monteiro, filosofia pra gente agora. Capítulo 10. Ai, falar dele, gente. Eu gosto de falar dele, do Nietzsche. El Bigodon. Vamos falar do Nietzsche, página 188 a 202. Há muitas controvérsias, né, a respeito do Nietzsche. O Nietzsche ele é conhecido como filósofo anticristo, né, até mesmo por conta de obras no qual ele escreve isso, a anunciação da morte de Deus. A figura de Nietzsche é associada ao nazismo, isso é um grande equívoco, isso não é uma realidade. Mas por que isso? Porque já no final da vida, doente, com a sua sanidade mental não mais preservada, debilitado, a sua irmã, sabendo que ele era um grande escritor, e ela sim era alguém muito atrelada à imagem, até mesmo de Hitler, ao nazismo. Ela então se vale dessa mídia, entre aspas, né, desse posicionamento do irmão e dessa fragilidade do irmão, e automaticamente ela se vale de escritos póstumos depois também da morte do irmão. Ele ainda convalescente, ela já escrevia em prol disso, reeditava obras e tudo mais. Por isso a gente encontra muito essa fala de que Nietzsche fora associado ao nazismo. Isso não é uma realidade. A pessoa que é próxima a ele, que é associada ao nazismo e a próprio Hitler, é a sua irmã, inclusive casada com um homem que vai criar num determinado lugar um vilarejo em prol da raça ariana também, bem com os pensamentos voltados ali com as ideias nazistas. Mas não, Nietzsche não tinha essa composição. Outro equívoco, Nietzsche não acreditava em Deus, Nietzsche não gostava de composições cristãs ou transcendentais. Outro equívoco, Nietzsche foi filho e neto de pastores protestantes, então ele conhecia o cristianismo e conhecia a vertente tanto do catolicismo quanto do próprio protestantismo. E Nietzsche vai fazer das suas obras provocações a respeito do pensamento transcendental. Então, esclarecido esses pontos a respeito de Nietzsche, vamos olhar um pouquinho mais para dentro, né? Nietzsche vai fazer uma proposta em prol disso tudo. Uma outra curiosidade também de Nietzsche, outras curiosidades, né? Nietzsche tem outras curiosidades. O Nietzsche ele era um homem extremamente apaixonado por Lu Salomé. Mas Lu Salomé meio que deu um pé nele, ele não quis ele e tal. Então ele foi um homem amargurado por amor, né? Eu acho que quem já sofreu um pé na bunda sabe que é isso. Então ele era muito amargurado nesse sentido do amor, mas em nenhum momento ele deixou de escrever. E a Lu, ela só queria mesmo, era um flerte com ele, porque ele era filósofo, porque ele era inteligente, né? E ele veio a viver a vida dele inteira em prol desse amor, um amor sofrido. Há quem diga que os filósofos são meio sofrência, né? Eu sou, às vezes. Mas nada que me leve à morte, não, porque a gente tem um start, falar, ai, chega, vai pro inferno, que a gente não quer isso, não. Mas Marília Mendonça aí, ó, não pode fazer isso para os alunos. Bom, aí passada essa parte de Nietzsche, uma outra curiosidade também, o Nietzsche vai usar, ele vai fazer questionamentos da filosofia antiga, né? E da mitologia. Ele vai olhar a mitologia, vai observar a mitologia, e ele vai observar dois deuses mitológicos, especificamente o Apolíneo e o Dionísio, e a partir de um pensamento apolíneo e dionisíaco, ele vai começar a fazer questionamentos desse homem atual.
esse homem atual que prega em nome de Deus e que faz um monte de coisa errada, mas que ele, embaixo do sangue de Jesus Cristo, está purificado, lavado e remido, e aí continua fazendo as cagadas da vida. Essa era a maior crítica de Nietzsche ao cristianismo. Esse homem que se diz moral, esse homem que se diz ético, esse homem que se diz cristão, e continua fazendo um monte de erros, e não é erro com ele. Se fosse com a própria vida, tá tudo bem, você faz a sua vida se você quiser. O Nietzsche está falando de uma comunidade, o Nietzsche está falando de um conjunto, o Nietzsche está falando do que hoje nós conhecemos por igreja, hoje o que nós conhecemos por comunidade, né? Então, essa pessoa que diz em nome de Deus, prega em nome de, e faz coisas que não batem, sabe? Então, essa era a preocupação. E ele faz uma crítica de que esse homem deixou, esse homem atual, e aí atual a gente está falando da idade, né, do momento do Nietzsche, esse homem atual esqueceu o homem do passado, que era dionisíaco e apolíneo, ok? Esse homem deixou os preceitos que seriam a sua natureza, o que seria isso. Então vamos lá, vamos parar de falar para a gente poder ler e explicar o que seria. O Nietzsche, o pensador do impensado, ele pensa o que era impensado. O Nietzsche faz uma provocação à transcendência e mais à metafísica do que à transcendência, tá? Ele não disse que Deus não existe, ele disse que Deus morreu. Esse Deus persona, esse Deus personificado que eu e você colocamos como Deus, esse cara está morto. É isso que ele está falando, ele não está matando Deus na sua essência, na espiritualidade, no que é religamento, você e o transcendente. Mas ele está falando de algo que é metafísico, que eu não posso o quê? Tocar, tá? Transcendente, tudo que transcende ao homem. Metafísico, que eu não posso tocar, não é físico, eu não toco. Então ele vai fazer uma crítica a essa metafísica. Como que seria isso? A obra nietzschiana volta ao princípio da filosofia, antes mesmo dela propriamente existir, pois Nietzsche relembra a mitologia e baseia todo o seu discurso no pensamento dos deuses antigos. O pensamento incluindo as ideias dos pré-socráticos, pautada em dois deuses e suas influências de sabedoria, o Apolo e o Dionísio. O deus Apolo, ele vai trazer pensamentos apolíneo, que ele é o deus da lucidez, da razão, pelo qual os homens se guiavam. Então, o Apolo, o deus Apolo, ele trazia a lucidez para o homem. Lembra que o homem não sabia explicar pelos deuses, então que ele falava, pela beleza, pela saúde, o que for, eu arregava para esse cara, porque era ele que me trazia aquilo que eu precisava. Então, a população, num período mitológico, vai se pautar por Apolo, que era o deus que trazia a lucidez para o homem, a razão para o homem. Ah, Sheila, mas já existia a razão? Gente, vocês entenderam a metáfora aqui, né? Pelo amor de Deus. A razão humana. Isso que Aristóteles fala na sociologia, lá que eu trouxe na sociologia, que é esse ser racional que vai se tornar ético porque ele pensa, porque ele raciocina, porque ele busca o sumo bem. Então, Apolo, ele representava lucidez ao homem, razão ao homem, pelo qual os homens se guiavam. Então, eu sempre vou me pautar, me primar por ser apolíneo, por ser racional, por ter lucidez, né? Que é a partir disso que eu posso guiar meu caminho nessa terra, ok? E outro deus é o Dionísio, né? Que é o deus da embriaguez, da desordem, do vinho, da alegria, pelo qual os homens obtinham suas sensações e emoções. O que acontece com Nietzsche? O Nietzsche vai fazer uma crítica a esses dois deuses. Por quê? Eles existiam simultaneamente. Existe no homem, hoje e lá no passado, os dois deuses. O Apolo, o racional, e Dionísio, o cara que prima pelo vinho, pela alegria, pelo amor, pelas paixões, ok? E aí, quase não tá ok, hein? Ai, meu Deus do céu!
A crítica nietzschiana é o homem moderno, não está em equilíbrio nessas duas representações divinas. Que seriam essas duas representações? Razão e emoção. Então, ora o homem é extremamente racional, apolíneo, ora o homem é extremamente toca o F, vambora ser feliz. E o Nietzsche está fazendo um convite para que a gente aprenda a entrar num equilíbrio. Ora, o homem se desequilibrou. Ou ele é muito racional e tudo errado, tudo é inferno, você vai para o inferno, ou vai tocar o F, ser feliz ali na cabaré. Não é assim que o outro está dizendo que está doido que o cabaré... Não aguento live sertaneja, gente. Eu fico só passando porque é muito chato. Brincadeira. Faz o que você quiser. Então, o Nietzsche, ele vai fazer um convite a essa razão e a essa emoção. Emoção enquanto sensação. E esses homens, eles vão, a partir de um pensamento nietzschiano, nós, homens, deixamos, às vezes, o Apolo, como um deus racional, tomar mais conta do que o Dionísio. E outras pessoas, em outros momentos, vão deixar mais o Dionísio tomar conta, o vinho, a alegria, as sensações, do que o Apolo. E, para a mitologia, os deuses, eles regem simultaneamente as nossas vidas. A partir da mitologia grega, nesses dois deuses, ou múltiplos, né? Porque há um politeísmo, né? Um pensamento de vários deuses, o Nietzsche, quando traz isso para a humanidade dele atual, para um mundo contemporâneo, para uma filosofia moderna, porque ele é um filósofo da modernidade, o Nietzsche faz um convite dizendo que esses dois deuses lá atrás coabitavam, coexistiam simultaneamente, não só eles dois, mas a representação deles no mesmo momento entre nós. E na modernidade a gente esqueceu que nós temos as duas influências simultaneamente entre nós. Somos racionais e ao mesmo tempo pendemos para a nossa emoção. Qual foi a live que a gente falou sobre ansiedade? Sexta-feira passada. A gente falou sobre esse equilíbrio, não foi isso? Esse era o convite de Nietzsche para a humanidade, para a modernidade. É que esse homem moderno que prega que tudo é pecado e tudo você vai para o inferno, ou esse homem que toca o F e vai fazer o que ele tem vontade de fazer. Opa, ele está chamando o cara, ó, peraí. Nem muito ao céu, nem muito ao mar. Esse é o sonho de Ícaro, né? Quero nadar, quero voar. Aí faz umas asas muito grandes para ele, cola com cera. Então a ideia de quem fez asa para ele falou assim, ó, nem voa muito alto e nem muito distante perto do mar. Porque se você for perto do mar e cair, as asas vão te afogar. E se você for muito alto, automaticamente as ceras vão derreter por causa do calor. E aí esse é o sonho de Ícaro, ok? Nem muito céu, nem muito ao mar. E aí, senão o que você precisa? Você quer voar? Você voa em estado, em condições que você possa se manter. Mais uma vez, um convite a uma subjetividade. O Nietzsche pensa o impensado porque ele convida o homem a não fazer coisas só pelo metafísico, de algo que ele não toca, mas para olhar para si, trazendo uma subjetividade às pessoas, um convite ao sujeito, seria um autoconhecimento, ok? Nossa humanidade esqueceu-se de Dionísio, da sensação e da emoção, para viver apenas por razão, Apolo. Num desequilíbrio, o que não nos tem feito bem. O Nietzsche vai colocar isso, é uma fala nietzschiana. Porém, suas obras também sofreram influências de Schopenhauer, na obra O Mundo como Vontade de Representação, onde Schopenhauer fala da potência do homem. Schopenhauer é o próximo, a gente vai falar de Schopenhauer na filosofia também, nas aulas no Zoom, e aqui a gente só está falando que ele tem influências de Schopenhauer. Schopenhauer também é outro assunto bem denso, também grande, bom. Embora posteriormente Nietzsche romperá todas as influências para definitivamente ser ele mesmo em suas obras. Quem era o Nietzsche, ele mesmo em suas obras?
O Nietzsche tem até várias obras, tá? Não é só esse, não. Vocabulário dos pensamentos nietzschianos. Nietzsche tem vocabulários específicos. Eu até tenho um, ele é pequenininho, não sei se é da editora Ática, que tem alguns termos, algumas terminologias de Nietzsche, algumas formas que ele fala. As obras de Nietzsche mais comentadas são A Morte de Deus, então é uma forma de apregoar algo muito importante para o Nietzsche. Deus aqui como algo de mais belo de nós, que nós matamos. Veja bem, quando Nietzsche apregou a morte de Deus, ele não pega essa figura, ele mata a figura representada. E ele também fala o seguinte, existe Deus, ok? E esse mais belo que é Deus em nós, a gente matou em prol de justiça, em prol de que está errado, você tem que fazer, em prol de algo que ele vai denominar como igreja, ou como preceito, ou como bandeiras levantadas. E, na verdade, esse é o Deus das bandeiras levantadas, é que ele fala, ó, esse cara está morto. Como é que você pode levantar 1000 bandeiras, falar isso, isso e isso, e na hora de ajudar alguém que está do seu lado, seu irmão, você fala que não. Então, que Deus é esse? Então, esse Deus, cara, esse cara está morto. A morte de Deus aqui, como algo de mais belo de nós, que nós matamos. As virtudes, a gente acaba matando as virtudes, os valores, e mesmo a sensação de amor ao próximo. Uma crítica severa também à igreja pelas cruzadas, a Inquisição em nome de Deus, que derramou tanto sangue. Tem outra live que eu gostaria muito que vocês assistissem. Quem é meu amigo no Facebook, quem não é, meu Facebook é liberado, pode dar uma olhada lá. Foi uma live do doutor Ricardo Lengruber, ele é teólogo, e ele convidou o Leonardo Boff, tá? Que a gente citou na aula passada de sociologia. O Leonardo Boff, ele é um dos caras ícones da igreja, né? E no movimento carismático e nesse movimento de ajuda ao próximo, ao pobre e tudo mais. Tem ali dentro de uma linha, segue uma linha de pensamento daquele filme novo da Netflix, Dois Papas, que também são muito bons. Assistam a live do Leonardo Boff, está no meu Facebook. A crítica maior de Nietzsche com respeito à igreja, e mesmo ele sendo protestante, quando ele rompe com tudo, ele rompe até com esse posicionamento protestante e com o posicionamento católico, tá? Tanto é que ele rompe com as ideias de Schopenhauer, ele rompe com todo mundo para ele ter influência definitivamente dele mesmo. Então ele deixa de lado algumas coisas para fazer crítica sozinho. Olha só, eu vou bancar agora o que eu estou dizendo, é isso que o Nietzsche fez, tá? Então, ele vai fazer uma crítica severa, avançando, também a igreja pelas cruzadas e a Inquisição, que, em nome de Deus, derrama muito sangue. É esse Deus que ele fala que está morto. Como pode um Deus que veio para salvar, matar as pessoas, ok? É isso que ele está falando. E esse Deus, como virtude, que a gente matou dentro da gente. Porque Deus mesmo, gente, não morre não, tá lá, bonitão lá. A gente é que está se degladiando aqui e às vezes usando o nome dele, né? Vestindo camisa e tudo. Jesus. Tá? Essa é a crítica nietzschiana. Genealogia da moral, outra forma também dele falar, outra obra. Questiona essa moral em nome de que ou quem. Genealógico, da onde veio, qual é a origem da sua moral. É isso que ele está perguntando. Qual é a genealogia dessa moral? De onde ele veio, né? Vem de Gênesis também, vem de composição, né? De onde veio, de onde você agregou essa tua genealogia da moral, de onde vem a forma como você pensa. Ele questiona essa moral em nome de quê e de quem. Para que você está sendo tão moralista, né? Mais do que a própria moral, moralista, ok? Outra obra, e assim, a obra fantástica, e eu trago ela de uma maneira bem maravilhosa, que é... Cadê?
Assim Falou Zaratustra. A obra, através dos personagens, ele trouxe a ideia do super-homem que ele fingiu dos ismos e padrões, né, que ele fugiu dos ismos e padrões e descobre quem ele realmente é. A obra Assim Falou Zaratustra, ela é de domínio público também, tem trechos na internet, você pode baixar a obra. Ela é maravilhosa, ela é fantástica e é uma obra também para a gente ler em quarentena, porque ele traz um resgate desse homem natural, desse homem que tem o Apolo como razão, Deus Apolo como razão, e tem o homem dionisíaco, que também é um homem alegre, dado ao vinho, dado à alegria, dado aos prazeres, mas que traz um equilíbrio. A obra Assim Falava Zaratustra vai trazer 3 personagens muito importantes que tangem ao espírito humano, a elevação desse espírito humano, que passa por 3 estágios prefigurados por três animais: o camelo, o leão e a criança. 3 expectativas, 3 composições de elevação desse espírito humano. Quem sou eu e quem você é. Então, aqui, 3 personagens que transmutam e se transformam mediante seus desafios. Eu tenho um canal, tá até parado, que eu falo Viver de Lascar. Eu estou sendo cutucada para colocar mais coisas ali, porque é muito importante. É como se o Nietzsche estivesse falando assim, Sheila, viver realmente de lascar. Por isso que eu escrevi Assim Falou Zaratustra. Tá? Nessa transposição que transmuta e transforma mediante seus desafios. Viver de lascar, porque viver é um desafio cotidiano. Viver não é fácil, não é fácil. Mesmo para quem tem muito dinheiro e para quem tem 0 dinheiro. Se a gente for falar economicamente, viver com quem tem muito dinheiro é maravilhoso, não tem problema nenhum, economicamente, tá? Se a gente for falar psiquicamente, emocionalmente, viver é difícil para qualquer pessoa, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não sabe lidar com os nossos próprios desafios. Quando a gente tem dinheiro, a gente paga e tá tudo certo, paga até para a gente não sentir. Toma lá um remedinho, um ópio, se droga e tá tudo certo. Não é assim que o povo faz? Não estou dizendo que é a gente. Mas viver é enfrentar e encarar desafios. Viver é isso. E quando ele coloca o personagem que se transmuta e transforma mediante os seus desafios, ele vai conhecer o camelo, ele vai apresentar essa representação do camelo como? Ele representa o espírito moralista, rancoroso dos homens, aqueles que carregam os fardos da humanidade, dizendo sim aos deveres, sem ao menos questionar-se. Além do mais de ser o camelo um espírito moralista e rancoroso, o camelo suporta todos os pesos da humanidade. Os dele, do próprio corpo, e aquele que se agrega. O camelo sou eu e você, e todos nós. Num dado momento da vida, meu espírito é extremamente camelo. Ele traz pesos, ele se apropria de pesos, pesos naturais. Eu tenho que cumprir meu horário, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar boa nota, eu tenho que fazer uma boa aula. É natural, esses pesos não dá para sentar, mesmo em quarentena, ai, sabe, eu não quero fazer. Não dá, porque se de hoje para amanhã alguma coisa muda, tudo está acelerado. Até agora não mudou o Enem, vai ter o Enem, não é isso? Não é isso? Injusto, mas vai ter, ponto, tá? Vai ter. Então eu tenho que, ó, esse peso é meu, não dá para correr dele, beleza? Então, o camelo representa o espírito moralista, rancoroso, mas esse mesmo homem, Sheila, que representa o meu espírito, que está aqui, que é rancoroso, né? Que é moralista, que carrega fardo da humanidade, dizendo sim aos deveres, sem ao menos questionar, num dado momento da vida, automaticamente acontece por sofrimento, por dor, por perda, por dissabor, por maturidade, porque a maturidade ela traz tanta coisa pra gente. A gente já olha assim, ai, tô cansada. É um sentimento blasé, né? Não é só aquela que você tem preguiça de se, né? Você tem preguiça. Você fala, ai, não quero mais peso, não. Eu vou até onde eu posso. Onde eu não posso, ai,
Tá, alguém vai... Já que todo mundo é camelo, deixa que alguém um dia pega, né? E você vira, ok? Automaticamente, o que esses personagens fazem? Eles transmutam e transformam-se. Então, num dado momento da minha vida, e você também, né, Adriano? A gente vai sair do estado de camelo para o estado de leão. Então, o meu espírito deixa de ser camelo e escolhe, num dado momento, representar o espírito, leão, o espírito que diz não aos fardos e, através da bravura e coragem, se afasta dos homens que querem lhe imputar culpas e deveres ou dogmas. O leão, com a sua imponência, e eu acho que ele não poderia ter colocado melhor animal para representar isso, né? Não briguem comigo, não me riem da minha cara. Eu não assisti o Rei Leão em nenhuma das versões, nem a antiga nem agora. Sou doida para assistir, mas sempre acontece alguma coisa, eu não assisto. Mas ele tem muitas representações da estrutura do Zaratustra, tá? Porque eu leio coisas, né? Eu leio lá os spoilers e tal, né? Eu acabo dizendo que eu vou assistir, acabo não assistindo, é isso. Mas essa representação do espírito transmutado do camelo para o leão mostra que o meu espírito, ora, que estava cansado, carregando coisas, ele se depara e fala, ó, não quero mais essa porra, não quero, chega, não quero mais isso para mim. Eu me posiciono com imponência, é o que eu quero, eu tomei posição, a vida é minha, eu agora vou me posicionar. E aí representa esse espírito que diz não aos fardos, através da bravura, coragem, se afasta dos homens que lhe querem imputar culpas e deveres ou dogmas. Dogmas e deveres, também dentro de uma religiosidade, e religiosidade não tem nada a ver com transcendente, porque você pode amar essa figura transcendente, divina, de deidade, sem precisar estar em determinado lugar. E se você tiver, é porque você quer, porque você ama Deus, você ama o Senhor, sei lá, enfim, qualquer forma, representação. Não porque alguém mandou que você estivesse ali. Então você, como leão imponente, esse é o nosso espírito, que transmuta, ok? E a criança. O Nietzsche, quando fala da criança, ele fala... e eu achei lindo uma live esses dias que eu assisti da professora Teca, minha professora de psicanálise e filosofia, e ter aula pessoalmente com ela é a coisa mais linda, e assistir as lives dela também de uma lindeza muito grande. Ela é especialista em mitologia, e ela, quando traçou essa ideia também da criança, ela falou assim, tem até uma live na CNN de uma psicanalista falando disso. Quando você tem criança, quando você é criança, ou quando você tem contato com criança, que a criança está brincando, ela é destemida. Por mais temor que a criança tenha, por mais medrosa que ela seja, ela ousa criatividades, assim, ela é o super-homem, ela é o que ela quer ser, ela é o espírito, não infantilizado, tá? Mas o espírito de criança é um espírito alegre, é um espírito que voa, é um espírito que alça. Eu passei por uma experiência dentro da van esses dias, o menininho virou pro moço, conversando, e falou assim, tirou a máscara dele e falou assim, eu quando crescer eu vou ser biólogo marinho, e aí ele foi falando tudo que ele queria ser, papapá, ele falou o sonho dele, e moço, eu tô sem máscara, botou a máscara, mas o senhor entendeu tudo que eu falei, né? Aí abaixou a máscara de novo, e o senhor, o que o senhor vai ser quando crescer? Ele já era um aposentado, mas ele não conseguiu responder. E aí eu fiz uma análise bem psicanalista, né? Eu tive que fazer uma análise. Possivelmente esse senhor é um ser frustrado. Se ele não fosse, ele diria assim, eu já trabalhei, nossa, agora eu já trabalhei. Eu fiz isso na minha vida, hoje eu estou aposentado. Mas ele não travou, e o menino perguntou mais de uma vez. E eu abaixei a cabeça, porque aquilo foi terrível. E aí eu faço uma pergunta, alguém vai ter que tirar a gente do camelo, do leão, para a gente ser criança e sonhar os nossos sonhos. Não tem jeito. E só tem uma pessoa para tirar a gente dessa condição, o nosso próprio espírito. É só ele que tira a gente dessa, cara. Não é ninguém. Mas eu, de camelo, preciso passar para o leão, que faz o quê? Não quero culpa, não quero ser culpado. Isso aqui a psicanálise convida a gente a não ter culpa, nem igreja, nem nada.
deveres ou dogmas. Eu não posso ter isso. E a criança representa o espírito criador. Ó, andando de van. Você é biólogo marinho, né? Negro, biólogo marinho, é o sonho dele. Ele sabe, não vai saber agora. Mas a luta para ele vai ser muito maior do que a gente, né? Olha a cor. Vai ser bem maior para ele, mas ele vai ser. Por quê? Representa o espírito criador e ingênuo e livre, que está disposto a aprender o novo. Segundo Nietzsche, um sagrado dizer sim. A criança sempre vai dizer sim àquilo que ela quer, ao sonho dela, aquilo que ela... Não a criança infantilizada. O Nietzsche não está chamando, dizendo a gente que a gente é infantil por ser criança, mas puro, a um estado puro, a um estado dessa criança que sonha, que deseja. Leiam esse texto, ele tem fragmentos também na internet que são leais ao texto original. Pode ler, ele é maravilhoso, ok? Próximo, entendemos o Nietzsche aqui? E os conceitos nietzschianos como o niilismo. O niilismo, ele é outra coisa muito importante. De Nietzsche, eu estou com tempo. De Nietzsche, o niilismo, que é esse conceito geral de vazio de vida. E vazio em todos os sentidos, né? E aí o Leonardo Boff fala num tema dele, lindo, maravilhoso, adoro o Leonardo Boff. Sou apaixonada por ele, apesar de eu não ser católica. Mas ele fala que, num poema dele, sinto um vazio na alma, um vazio grande, uma coisa que nada preenche. E ele discursa no final assim, meu vazio tem o tamanho de Deus. Eu acho isso lindo, porque o Nietzsche, ele quando fala que ele mata Deus, que Deus morre, ele não está matando a figura divina, mas esse Deus que eu erigi para mim, esse Deus moralista, esse Deus que manda todo mundo para o inferno, que é o que a religião coloca. Então, há um vazio de conceito geral de vida no humano, é aquela coisa, para que eu vou levantar hoje de manhã para fazer alguma coisa? Ah, que saco. Ai, de novo a vida, essa quarentena não mudou, de novo, sabe? O niilismo, no humano, a condição niilista desse vazio, do não sei porquê que eu vim para cá, né? O porquê da minha existência. E Nietzsche vai falar que esse vazio também é o esvaziar-se dos dogmas abordados na obra do Zaratustra. Há um niilismo natural desse vazio, mas ao mesmo tempo eu também preciso esvaziar-me de coisas que colocaram na minha cabeça dizendo que aquilo ali é verdade. Então, o próprio homem em si, ele se reconhece niilista, há um vazio, esse que não me dá propósito, não me dá motivo de levantar e tal, mas ao mesmo tempo ele convida esse homem a fazer esse processo de niilismo. Há um esvaziamento dos dogmas e abordagens que ele vai traçando de transmutações lá na obra do Zaratustra, né? Do camelo para o leão, do leão para a criança, que não precisa mais... Do leão para a criança já briguei, aí eu vou falar, tá? Já briguei pela porra toda, eu não vou mais brigar. Eu vou lutar pelos meus sonhos. Eu vou só viver os meus sonhos, né? Quais são as minhas realidades? A realidade é essa, eu estou em quarentena, eu peguei, como eu falei na minha live, eu peguei os meus sonhos, não tirei da tomada, deixei em stand-by e vou tentar seguir o que eu puder. Eu vou fazer um planejamento da minha vida, eu não sei quando isso vai acabar, mas como criança eu vou ainda apostar nos meus sonhos. Essa era a ideia do Nietzsche. Dá para abrir o discurso do Nietzsche para a política? Dá. Dá para abrir para falar de sentimento, de emoção, de religiosidade? Dá para fazer tudo. É o que a filosofia faz. É claro que ele estava falando da religiosidade em si. Ele estava convidando o homem a pensar ele mesmo, porque o homem não pensa por ele. Ele quer um pai. Assista a minha aula de sociologia. O homem sempre vai querer um pai e a mãe para cuidar dele. Só que essa criança, ela sabe também que tem pai e mãe, mas ela é pura, ela tem sonhos, ela acha, ela acredita, essa criança, que é a última transformação ali, ela acredita que tudo vai dar certo, que todos os sonhos dela vão se realizar. A criança tem certeza disso, ok? Pensar o impensado. O que seria essa representação de Nietzsche? Apresenta o homem e seu Deus, ou seja, a sua filosofia de vida. A filosofia do martelo de Nietzsche. Outro termo também. Filosofia do martelo, questionamento ao transcendente metafísico.
quando alguém falar, ou vocês lerem nos vestibulares a filosofia do martelo de Nietzsche, o Nietzsche, com o martelo, ele está quebrando todos os paradigmas anteriores, tá? Pensamentos de religiosidade, pensamentos de Deus, né? Desse vazio, né? Ele está quebrando, o martelo é essa quebra do transcendente, do metafísico e o próprio homem, porque ele convida o homem a uma transformação. E essa transformação, para Nietzsche, se chama devir. O devir, uma outra filósofa que fala muito bem de Nietzsche é a Viviane Mosé. Ela também tem várias maravilhosas, adoro ela, já levantou a cabeça que sai. Eu sou apaixonada por Viviane Mosé. A Viviane Mosé, ela é uma escritora, especialista em Nietzsche, né? Ela é filósofa, doutora em filosofia, psicanalista também, e ela fala das dores, né, das inquietações, como Nietzsche. O Nietzsche era um filósofo muito perturbado com as suas emoções. O niilismo, vou voltar aqui, o niilismo para Nietzsche, ele estava falando do vazio dele, do vazio que ele sabia que o humano tinha, mas o homem bota uma capa, porra nenhuma, eu sou o melhor. Mentira! Todo mundo sofre o que você está sofrendo, é mentira! Só que o Nietzsche vai convidar a pensar o impensado. Por isso que ele faz uma filosofia do martelo, ele quebra tudo. Ó. Essa tua arrogância aí que você sente é mentira, porque você sente as mesmas dores que eu, numas outras proporções, mas sente. E a Viviane Mosé, ela fala, é normal sentir dor. E eu tive um grande professor também, especialista em Nietzsche, ele cita, lá no Mosteiro de São Bento, ele cita a Viviane Mosé, e a gente era bem amiguinho, porque a gente tem sobrenome muito parecido não mesmo, Monteiro, e ele falava que é muito fácil para o humano tomar um remedinho para dor, né, para angústia, tomar um vinhozinho para dormir, é o ópio, né, que o ser humano quer. E a Vivi fala assim, a Viviane Mosé fala assim, sente, ninguém ensinou a gente a sentir dor, tristeza, ninguém ensinou a gente a sentir perda, luto. É a psicanálise que vai ensinar isso pra gente. E o Nietzsche já estava falando, pô, o cara tomou um pé na bunda da mulher que ele mais amava, cara. Isso dói pra caramba. Tu já tomou um pé na bunda? Eu já, 2 vezes. Fui traída 2 vezes. Dói, não é brincadeira. E o devir, o convite do Nietzsche é, você está em plena transformação. Você tem que atingir, entender, compreender o estado de vir a ser. A gente está o tempo todo transmutando, mudando do camelo para o leão, do leão para a criança. Até quando a gente vai ficar no camelo, no leão, para a gente poder atingir esse sentimento? Não é um sentimento infantil, tá? Por favor, não vá trocar isso não. Agora eu vou ser infantil, que a Sheila falou que eu tenho que ser como criança. Criança como pureza, tá? Sentimento dos sonhos da criança, de botar a capa e falar, sou super-homem. Para ela é super-homem mesmo. Né? Quando a criança é bem pequena, você fala assim, ih, fulano, se você fechar o olho, você tá invisível. E a criança faz isso com você, ah, não tô vendo, e a criança tá super feliz. Vou roubar o teu nariz. É essa simplicidade, não é? Quem tem criança sabe, a gente brinca assim e a criança é feliz. É esse estado de criança que ele está convidando. Não é ser infantil, cresçamos, por favor. Tá? Titia Sheila convida. Devir. O que é o devir? É o estado do que há de vir, um estado de vir a ser, que está por vir, o que ainda não é. E o homem é isso, o homem é um estado de vir a ser, há uma ansiedade natural daquilo que vai acontecer. E vai acontecer mesmo, ainda não é, espera, ou faz, ou trabalha, acontece. Nós vivemos o devir, né? O devir em sonho ou um devir de ansiedade, porque às vezes a gente está tão ansioso que a gente quer logo que chegue. O que não pode é isso me controlar, tá? Mas ele fala que há no homem, é da natureza. Ele é um filósofo também da natureza, dizendo, olha, vai acontecer, é um estado de vir a ser. E a Viviane Mosé, ela fala isso também, desse estado de vir a ser. Pautando, vai passando à frente, a gente vai falar de verdade. Qual é a concepção de verdade nietzschiana? A verdade da reflexão nietzschiana volta a pôr em questão a legitimidade dos fatos e coisas. O que a filosofia faz quando ela rompe com a mitologia? Ela questiona, ok? Qual é a primeira premissa filosófica? O conhecimento. E o conhecimento chega por meio do quê? A partir do questionamento, que não existia na mitologia e que a filosofia passa a questionar. De onde veio o homem? O que ele vai fazer? Como que a gente cria as coisas? São as perguntas, ok?
Então, verdade para Nietzsche, um pensamento de verdade é legitimidade dos fatos. Tá, você trouxe um fato para mim, esse fato é legítimo, isso então é uma verdade, mas não como absoluta. Então, não tem aqui a palavra absoluto, tem legítimo. Aquela verdade que você me trouxe é legítima, não é absoluta, não existe só ela. Ok? Então, para Nietzsche não existe nada absoluto. O único absoluto somos nós, tá? Que a gente está aqui, que ele ainda vai falar que é um dever. Então, a mesma Sheila que está dando aula agora não vai ser a mesma Sheila da semana que vem. Porque eu estou no estado de vir a ser, um estado de devir, um estado de transformação. Pode ser que eu chegue aqui na semana que vem num estado não infantil, mas num estado de criança, ok? Não mais como camelo, né? Acho meio difícil eu passar do camelo para a criança. Acho que eu vou precisar ainda ter a leoa dentro de mim, sabe? Mas vocês entenderam. A vida como vontade de potência. Potência aqui, para Nietzsche, mostra como identificar a vida como superação de si, afirmando na obra Assim Falava Zaratustra. Vontade não é apenas com vontade, ó, aqui é um N, tá? Eu digitei errado. Vontade que falta, mas uma tendência, disposição à potência. E potência não é poder, e sim configurar, disposição, fazer, aqui e viver. O que Nietzsche vai falar como vontade de potência? Ele não, primeiro, potência não é apenas um poder, mas é algo que transpõe, né? É algo que configura uma disposição de ação. Potência, que vontade de potência é a potência como uma ação, que configura uma disposição de ação. E vontade não é meu desejo. Ah, eu tenho vontade de comer bolo. Não é o meu desejo, não é essa vontade que ele está falando. Ele está falando de uma vontade como algo que identifica uma superação de si mesmo, é algo que está dentro de mim, algo que me faz sair da posição de camelo para a posição de leão, a atingir a posição suma, maior, última, que é a posição da criança. Então, essa vontade de potência nada mais é do que uma superação de si, afirmando na obra Assim Falava Zaratustra. Olha a superação. O camelo, ele não está superando nada além dele, ele está superando algo dentro dele. A transposição dos animais ali não é externa, é interna. Eu me coloco como alguém que carrega pesos. Ao longo da vida, isso me cansa e há um start, há uma chave que vira dentro de mim e eu me empodero, homem ou mulher, como leão. Me coloco como alguém que não aceita mais os dogmas. Isso acontece naturalmente, por desejo, por vontade de potência, algo sendo transformado num estado de vir a ser. Esse é o vir a ser. E automaticamente eu me supero como vontade de potência, algo não é externo, algo dentro de mim, me leva à concepção de um espírito de criança. Veja, não é um espírito infantil, mas um espírito de criança, como menino. Tem até uma parte bíblica que fala disso, né? Das crianças, do reino e tal, e coisa. Então, essa concepção de criança, não de infantilidade. Bom, e aí ele convida no homem, né, humano, demasiadamente humano, ele faz um convite a uma ruptura com toda a formatação metafísica, de forma ideal humana e suas camuflagens, inclusive nos pensamentos filosóficos, idealismo, positivismo, evolucionismo, que ele vai dizer, olha, esse homem aí que se julga dentro de uma corrente idealista, positivista ou do próprio evolucionismo, esse homem está vestindo uma capa. Vamos falar agora desse homem como natureza, vamos falar desse homem que está falando muito de coisas metafísicas, mas também falando de coisas concretas, mas que ele está se camuflando atrás das suas próprias filosofias, mas esquece de falar de si.
Ele esquece de falar que tomar um pé na bunda da mulher que se ama dói, de que ficar desempregado dói, de que estar doente dói, de que sofrer os traumas dói. É disso que o Nietzsche está falando. Ele está chamando o homem e dizendo: você é humano, demasiadamente humano. Vamos romper com essa ideia metafísica de forma ideal humano, né? Aí é aí que ele entra com a fala do super-homem nietzschiano, né? O Nietzsche ele vai citar na sua obra, nas obras, esse super-homem. E esse super-homem não é o cara da capa que sai aí voando e tal, fazendo e acontecendo, né? No último filme ele morre, né? Vai pro nome, nem sei se ele morre mesmo, porque eu não entendi, mas acho que ele não morre, não. Ele vai pro caixão, né? Eu sou meio esquisita, eu tenho que ter alguém do meu lado para narrar, porque eu tenho um negócio de não entender, né? Enfim. Essas coisas não entram na minha cabeça. Eu já tenho 46, fica difícil. Por isso que eu gosto de assistir filme de super-herói com alguém do meu lado. Adoro. Ai, meu Deus do céu. E esse super-homem nietzschiano é um homem que se supera. É um homem que reconhece que não é uma questão metafísica. É que ele é humano, demasiadamente humano. Ele se supera, ele passa nos seus estágios. Esse é o super-homem nietzschiano. Não é o super-homem da capa, que ele tem superpoderes, tá? Mas é um homem que realmente reconhece: putz, eu tô cansado. Putz, isso aqui não tá dando. Então ele se supera na vida. Então esse é o super-homem nietzschiano, que ele deixa as suas camuflagens, inclusive nos pensamentos filosóficos. Inclusive, olha só, eu sei tudo, eu sou um cara inteligente, eu conheço de idealismo, de positivismo, de evolucionismo, mas, cara, eu sou humano. Humano, demasiadamente humano. Eu estou suportando várias coisas, então é isso. Onde vocês veem coisas, ideias, eu vejo coisas humanas, demasiadamente humanas. Ele está querendo dizer assim: eu vejo as aflições, é o que eu sinto. Você não está sentindo isso, não? Esse é o convite do Nietzsche. Pensar o impensado. Só eu que sofro? Só eu que tenho dor? Só eu? Eterno retorno. É o último slide, o penúltimo slide para a gente poder terminar. O eterno retorno é um texto, é um pensamento nietzschiano muito complexo. Abre precedentes para a vida após a morte e tudo mais, mas não era isso que ele estava falando, não. O eterno retorno traz um pensamento de que tudo um dia irá voltar, os ciclos que se retornam. Ele escreve isso na Gaia Ciência, na sua obra, e diz assim: se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse, imagina, você está lá preso, sofrendo por amor, você está com coronavírus aí, de quarentena, pensa uma coisa muito ruim que você está vivendo, muito ruim. Ou pensa numa coisa muito boa, mas ele fala que é em sua mais desolada solidão. Então, você está desolada na solidão você não está feliz, né? Pode ter certeza. Só se a pessoa é muito masoquista. Ai, como eu gosto de sofrer. Ai, que felicidade, porque eu estou sofrendo. Não, nem de uma pessoa masoquista ela gosta de sofrer. A dor é isso. Se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, esta que você está vivendo, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor, e cada prazer, e cada suspiro, e pensamento, e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também, essa aranha, esse luar, entre as árvores e também esse instante e eu mesmo, o demônio que estava falando. A perene ampulheta do existir terá sempre a virada novamente e você com ela partícula de poeira. Gente, senta e chora, né? Ele está dizendo que a gente vai viver tudo igualzinho
da mesma forma. Alegria, tristeza, medo, raiva, angústia, dor. O eterno retorno, sempre no estado de devir. E o Nietzsche, essa é a filosofia do martelo de Nietzsche. Ele quebrou a ideia de que a gente vai morar no céu. Ele quebrou a ideia de que se a gente fizer coisa boa, vai ter coisa... Falou, olha só, tudo que você fez é a conta disso, vai voltar tudo para você. Vai vir, é isso, não vai mudar. A ampulheta só muda. A gente volta para estaca, vai estar sempre mudando, porque é um eterno retorno. Sheila, você acredita nisso? Não sei, não briga comigo não, briga com Nietzsche, eu só estou passando a ideia dele. Agora, faz pensar, se eu vou viver tudo igual de novo, deixa eu corrigir agora, porque chegar na hora lá, pelo menos o negócio já tá menos ruim pro meu lado. Mas eu não tenho que me preocupar com o devir. O devir vai acontecer. Ó, semana que vem é outra professora que está aqui, apesar de ser a professora Sheila. Mas eu preciso me preocupar com o meu hoje, com o meu agora. Como que eu posso melhorar? E esse eterno retorno para ele é que as coisas mudam. Como que eu vou entender isso no Enem? Eterno retorno é o Nietzsche. Gritou isso no Enem, não é outro cara que fala, é o Nietzsche. Eterno retorno, beleza? Bom, e a gente fecha com uma fala dele que é: e pensar o impensado é também observar que Nietzsche faz da sua obra um convite a interiorizar-se, a que os indivíduos se auto-questionem e questionem a metafísica. Tudo que está aqui, né, como ideia, como pressupostos, como dogmas, religiosidades. E aí, se houver pecadores, não haverá punição. Olha que show, gente. Mas é interessante para o cristianismo que exista pecado, ou seja, que exista culpa. Esse é um pensamento de Nietzsche. Então, se houver pecadores, não haverá punição. Se não houver pecadores, não vai haver punição. Mas é interessante que exista pecado, ou seja, que exista culpa. Todas as vezes em que eu me sinto culpada, logo eu vou ter punição. Mas se eu não me sentir culpada, e aí eu não estou falando de matar, morrer, ou de puxar tapete dos outros, e aí eu convido a gente a ser o cidadão ético e o cidadão moral. E volto para o primeiro slide de Nietzsche, que é: eu preciso ter equilíbrio entre o apolíneo, razão, estrutura, e o Dionísio, a alegria. Então eu preciso ter comum acordo. Esse é o martelo de Nietzsche, esse é o super-homem de Nietzsche, essa é Assim Falava Zaratustra. Nietzsche é um filósofo fantástico. A Casa do Saber está com vários cursos livres, tem Nietzsche ali, tem uma professora também que ela é doutora em Nietzsche. Então, se aprofundem, o cara é um cara bem legal de se ouvir. Bom, ficamos por aqui, um beijo em vocês, passou. Um beijo em vocês, até a próxima.